Na minha opinião, a quinzena dos realizadores em Cannes também é a secção mais importante há muitos anos da secção do Festival de Cinema de Cannes. Pronto, e tivemos um português que muita gente não sabe que foi. Pronto, foi o diretor principal, quem escolheu os filmes. E a coincidência extraordinária foi que ele escolheu um filme Quaresmas, Álvaro Moraes, 2013, um filme passado em parte na Covilhã, em Castelo Novo, na zona da Serra da Estrela, não é? E tu ficaste, então estavas a dizer, bastante impressionado de ter chegado às mãos, para ver toda a gente, sim. De ter chegado às mãos um filme passado, sim. Não é? Que tu tens vezes na Covilhã, e como é que, se quiseres contar um pouco desse processo, como é que tu nasceu? Olha, eu nasci na Covilhã, já há 123 anos, não é? E fomos todos lá para... Muitos foram para... Nasci no Refúgio, freguesia de São Martinho, e fomos muitos para a França, meus pais e eu também. E, portanto, uma vida de imigrante normal, clássica, e aconteceu que, por passo a passo, lá cheguei a dirigir uma seção do Festival de Cannes, que é a Canção dos Realizadores. É uma sessão onde é uma sessão do festival. Vocês que conhecem o Tapete Vermelho e há mais 3 outras sessões. Essa é muito importante, onde foram descobertos grandes realizadores, hoje muito conhecidos, como os americanos, o Martin Scorsese e outros, e também o retorno de Manuel de Oliveira com o Surya de Satan também foi lá. Portanto, é uma sessão de pesquisa mais no cinema novo, moderno, etc. E, portanto, eu tive a sorte de dirigir, de ser escolhido para dirigir aquilo no ano 2002 e dei uma volta ao mundo, para vocês terem uma ideia, para fazer uma seleção de uns 30 filmes. Nós vimos 1400 filmes, mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, no mundo produz mais ou menos 6.000 longa-metragens por ano. Só de ficção. E, portanto, havia Lisboa, naquele tempo, convidado por um homem, parece conhecido aqui em Portugal, chama-se Paulo Branco, que é produtor, para ver filmes, para ver os filmes que ele tinha produzido e também ver os filmes de outros produtores. E eu não sabia nada do José. Não conhecia o cinema dele, porque eu fui daqui muito cedo para a França, e eu conhecia... E o cinema português não tem uma grande circulação, mas naquele tempo já sabíamos que era o Manuel de Oliveira, o João Botelho já tinha ido a vários festivais, etc. Mas eu não sabia que era o José Álvaro Moraes. E, portanto, qual foi a minha surpresa quando eu comecei a ver o filme e comecei a reconhecer paisagens e até comboios da Beira Baixa. Porra, foi uma surpresa. E, portanto, aí tinha um dilema incrível, quer dizer, o que é que eu vou fazer desse filme? Se o filme for ruim, o que é que eu vou fazer? Porque há ali uma espécie de círculo. Como é que um gajo daqui chega a dirigir um festival de tal importância e um filme, e ele tem capacidade, porque você tem que entender que o Festival de Cannes, vocês sabem, um filme que chega ao Festival de Cannes, quer dizer que o realizador é apontado e o filme vai ter uma circulação mundial e também vai influenciar muito a carreira do realizador. Portanto, eu estava naquele dilema. E, por sorte, gostei do filme e o filme foi selecionado e lá, também é um dos primeiros filmes da Beatriz Abastar. É um dos primeiros. É um dos primeiros. Não, foi uma experiência incrível. Depois eles vieram todos lá. Já foi lá também, não é? Ele também teve, mas eu tenho poucas lembranças dele, porque eu tenho lembranças dele depois em Lisboa, quando eu o vi, mas eu estou a viver agora em Lisboa, estou a viver aqui em Lisboa, minha mãe vive ainda na Covilhã, eu estou a viver em Lisboa há 7 anos, mas eu passei 50 anos lá fora. Portanto, ainda vi o José depois uma vez em Lisboa, mas aquilo, durante o festival, não tem esse tempo, bom dia, etc, mas pouco mais. Mas para acabar, outra coisa muito engraçada que acontece, eu parei com o cinema há quase 6 ou 7 anos, na verdade quando eu vim para aqui, quando eu vim me enterrar para Portugal, parei e acontece que terça-feira, depois da manhã, vou pela primeira vez a voltar a um festival, que é o Festival de Berlim, que está agora, e eu vou acompanhar um filme português da Margarita Gil, que nasceu também na Covilhã. Esta região aqui tem uma produção e pessoas incríveis como vocês e bom, não conheço toda a gente, aliás não conheço ninguém, mas e portanto vou a Berlim, vamos ver o filme da Margarita Gil. Vamos.
agora tenho que ir para Lisboa, mas diga. Escolheu o filme, obviamente pelas imagens, porque lhe fez recordar a Covilhã, a sua... Não, porque o filme era bom. Exato. Não, porque... Eu sei que Não, o filme é não bom, foi senão... só por isso, mas o que é que gostou mais do filme? Olha, é muito difícil dizer hoje porque eu não vejo o filme há 20 anos. Portanto, não tenho uma lembrança assim, e por mais é que o filme foi escolhido, como ele disse, numa sequência onde eu tinha visto 1500 é o que o comitê viu. Eu vi uns 700, uma coisa assim. Portanto, eu tenho memória assim um pouco distante do filme. Sim. Mas havia... O que eu me lembro, a coisa que me tocou muito é que é uma coisa que me relembra a minha infância, as cores, as imagens, isso, havia isso. Mas o filme, e depois obviamente, havia outros filmes do José Álvaro Moraes e sabia que o filme não era um filme que ia ficar ali isolado, ou ruim, ou bem dos outros. É um filme que tem uma qualidade que vocês vão ver. Seja como for, não era só o senhor que escolhia. O filme era visto por outras pessoas. Era visto por um comitê, mas eu é que decidia. Eu é que decidia, sim. Aquilo é assim, você tem... Como nós, obviamente, não podemos ver os filmes todos. O diretor, sim, ele veio... Algumas pessoas, por exemplo, tem algumas pessoas que viajam também para outros países. Por exemplo, eu tinha alguém que se ocupava da Rússia, que aliás era a minha mulher daquele tempo. Havia pessoas que... Eu ainda cheguei a Cuba e cheguei ao Brasil, tudo que é América Latina, tudo que era à volta da língua portuguesa e espanhola fui eu que fazia, mas a Rússia conhecia pouco. Eu tinha alguém que me ajudava, por exemplo, à Ásia, mas eu ainda fui ao Japão, à Tailândia, etc, etc. Mas no final, quando eles viam um filme interessante, traziam para o escritório, nós víamos o filme e eu é que decidia. E ainda é assim. E lembra-se quando foi projetado... não se lembra disso? Não, porque eu tenho ali aquela corrida daquele ano para mim, e por mais eu só fiz um ano, porque depois eu zanguei-me com aquela gente toda. E depois eu fui a trabalhar com um produtor francês. E também foi chamado, ele chamou para ir trabalhar com ele e eu saí dali. Porque ali havia uma parte da política que eu não entendia bem, que eu não sabia fazer. E era uma coisa também um pouco estranha, porque eu não tenho... Primeiro, era o primeiro não francês que dirigia uma seleção de câmara. Primeira coisa. Era a primeira vez que não era ou um cineasta ou um crítico, mas era alguém... Eu comecei no cinema por vender bilhetes. Depois fui projecionista, depois dirigi salas, etc, etc. Portanto, era alguém completamente fora da caixa. E, portanto, houve essa coisa também do sistema que também me levou e que depois eu não quis combater. E depois já tive uma proposta de um produtor francês, realizador, que chama-se Luc Besson, que me chamou para ir trabalhar com ele, e portanto eu fui trabalhar com ele e deixei isso. Le Visiteur? Não, Le Visiteur não é ele. Mas ele ainda foi, o Luc Besson foi o do Lion. É do? Lion. Léon, sim. Sim, Le Grand Bleu, Big Blue, Nikita, tudo. Então, já tinha. Mas eu cheguei no momento onde ele estava a fazer outras coisas, que estava a fazer o táxi, transporte, etc. Uma empresa que estava a funcionar, e portanto, e lá fiquei a trabalhar. Então, os conquistadores cinematográficos são todos da Covilhã, não é? Para resumir, você tem razão. Todos aqui. Olha, alguns do fundão também. Aqui, ela do fundão. Não, o mundo, obviamente que o mundo vai mudar a partir daqui, não é só aqui, são nós. E bem precisamos que ele mude. Mas como é que foste vender bilhetes? Parabéns. Tu foste a salto para a França, não é? Se puderes contarem um bocadinho do teu percurso, assim, rapidamente. Não, o meu pai foi de assalto, a coisa clássica, obviamente vocês têm todos, na vossa família não tem, alguém foi de assalto, o meu pai foi de assalto, depois foi a minha mãe, e a minha mãe e o meu pai desde o início sabiam que não queriam ficar sem os filhos. Porque há muitos na aldeia que os filhos ficaram cá, etc. E a minha mãe não queria ficar sem os filhos. Primeiro a minha mãe não queria ficar sem o meu pai. E portanto a minha mãe foi logo, e depois fomos os dois filhos. O meu irmão mais velho tinha 10 e ele tinha 7, também de assalto. Tudo isso organizado ali a partir do refúgio da oficina do métier alfaiate. É lá que organizava isso tudo, com o passador e tudo. Vi lá fomos e depois fomos a Paris. Depois eu fui a trabalhar para uma fábrica, como todos os portugueses. Só que depois eu escapei-me. Ou construção civil. Ou construção civil. Muitas autoestradas foram feitas. Fui a trabalhar para uma fábrica e depois eu escapei-me da minha família. Depois fui a vender bilhetes num cinema. E depois passei um diploma para ser projecionista.
Então estamos a falar de 1982, 80, há 40 anos. E depois rapidamente dirigi um cinema, 2 cinemas, 3 cinemas, 4 cinemas, 5 cinemas, depois dirigi em Marselha, em Paris. E depois parei aos 40 de fazer isso. Mas como o cinema que eu dirigia era mais ou menos como vocês faziam, se era cinema de arte, e era cinemas que recebiam muitos realizadores. Era um cinema muito conhecido no sul da França, em Marselha, e recebia muitos realizadores, e eu tinha um contacto fácil, etc. E os gajos, no momento onde eles mudaram a direção da quinzena, andavam à procura de um gajo que seja um pouco maluco, um pouco diferente dos outros, e tudo. Apontaram-me a mim. Ainda bem, ainda E bem. para mim foi bom. Primeiro, foi uma volta ao mundo incrível, vocês imaginam, fui para todo lado. Todo lado. E depois continuei, porque depois já fiz a minha própria empresa para dar conselhos de produção, e continuo a fazer isso e continuo a viajar muito até vir para aqui, porque cheguei um momento, disse que já chegava e precisava de Agora tranquilidade. arrumou o cinema? Diga? Arrumou o cinema? Arrumei o cinema quase completamente, mas agora parece que estou a voltar. Arrumei o cinema e eu também, porque eu também arrumei as viagens, porque estava farto de viagens, e na verdade, que é uma anedota, mas que eu gosto muito de contar, a minha última viagem há 7 anos foi a Pyongyang, à Coreia do Norte, que era um país onde eu tentava de entrar já há 7 anos, que não conseguia. E afinal fui convidado para ir apresentar um filme indiano, porque o Pyongyang tem um festival todos os 2 anos. E eu fui apresentar um filme em salas, mais ou menos como aqui, de 2.500 pessoas. Fazer uma apresentação em inglês em frente, ali estavam todos assim, em Pyongyang, a apresentar, e depois já disse, já fiz isso, agora vou parar de viajar, vou para Lisboa, que a minha filha que está aqui, que era pequenininha, que agora é maior, vou para Lisboa para ela aprender a falar português, que agora já fala português, mais ou menos, não é? E pronto, mas parece que vou voltar ao cinema. Força, então. Nem que seja fazer uma construção.